Shri Guru Bhyo Namaha Harihi Om Akandamandalakaram Vyaptam Yena Characharam Tatpadandarshitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Agyananti Mirandasya Gyananjana Salakaya Chakshurum Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Akandananda Bodhaya Vishvasanta Paharine Sachitananda Rupaya Tasmai Shri Gurave Namaha Brahmanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gagana Sadrisham Tatvamasya Dilaksham Ekam Nityam Vimala Machalam Sarvadi Sakshi Bhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tvanamahami Sadgurum Tvanamahami. Boa noite aí para quem está online. Deixa eu pegar meu livro aqui. No mês de dezembro, eu gosto de trazer alguma coisa sobre o cristianismo esotérico, que é uma das vertentes que eu estudo. Então eu gosto de me aventurar nos evangelhos gnósticos, né? Que são evangelhos que não estão na Bíblia. São evangelhos considerados apócrifos, não são canonizados. E eles têm uma história muito interessante, assim, para que hoje a gente possa estar aqui comentando sobre eles. Eles foram encontrados em 1947, num lugar lá chamado Nag Hammadi. Se não me engano é talvez Egito, Síria, aquela região ali, dentro de uma caverna. E havia lá uma biblioteca, assim, não dessas que a gente imagina, né, com livros assim, mas eram papiros, né, códices. Eram capas de couro com várias folhas assim, como se fosse um caderno. E lá tinham vários desses evangelhos que são considerados então evangelhos gnósticos, né, que eles são eles foram escritos antes desses evangelhos que estão na Bíblia. Então são considerados uma fonte muito pura ainda, né, dos ensinamentos de Jesus, antes que viessem edições, né, sobre o que estava escrito ali. E não estava lá num bom estado de conservação, alguns estavam, outros não. Fizeram um mega trabalho para conseguir traduzir, estava escrito num idioma que chama copta, que deu origem ao grego, né, ou derivou do grego, na verdade. Então foi um mega trabalho, assim, uma coisa monumental de arqueólogos, historiadores, pessoas que entendiam dos evangelhos para tentar decifrar o que estava escrito ali, né? E aí quando isso começou a ser publicado, algumas décadas depois, né, que foi um trabalho de muitos anos, esses evangelhos começaram a chamar a atenção do público que já tinha uma visão mais mística da espiritualidade e uma visão mais mística do que Jesus dizia.
E aí esses evangelhos eles ganharam uma popularidade nesse meio, que é o meio que eu gosto, né, de estudar. E aí, de todos esses, né, aqui tem praticamente todos, um em especial é o meu preferido, né, que é o Evangelho segundo Tomé, onde então tem 115 ditos, que são frases curtas assim, algumas inclusive coincidem, 114, com a Bíblia, algumas tá exatamente igual está aqui, está na Bíblia, o que mostra que realmente eles foram o início, né, da existência, né, dos evangelhos que a gente tem hoje na Bíblia, mas eles têm ainda um caráter simbólico bem preservado, né? A Bíblia tirou um pouco isso e tem um aspecto místico de Jesus como mestre que a gente não vê tanto na Bíblia, né? Então por isso que me atrai muito. Então eu gosto pelo menos uma vez por ano visitar essas escrituras, porque elas são mesmo assim tesouros, né, da humanidade. E aí eu vou ler aqui para vocês alguns trechos e comentar. Claro que eu não vou ler todos, daria um curso aqui de pelo menos umas 3, 4 aulas para a gente falar de todos, né? Mas aqui eu vou comentar com vocês para vocês conhecerem, né? Então olha só, na hora que começa o Evangelho, né, tem uma introdução, assim, um pequeno parágrafo que diz assim: estes são ditos obscuros que Jesus vivente pronunciou. Então, ditos obscuros é que são ditos simbólicos, né? Jesus vivente pronunciou, então, enquanto ele ainda era vivo, e Tomé escreveu. E aí ele disse: quem encontrar o sentido destes ditos não provará a morte. Isso é uma introdução bastante audaciosa, né? Porque é claro que não é porque você entender isso aqui você não vai morrer. É um sentido simbólico de que aquele que compreende a palavra do Mestre, ele saboreia a imortalidade do Espírito. Então, quem encontrar o sentido destes ditos, não provará a morte, mas provará a imortalidade, o sabor do Espírito. E aí eu vou aqui, não vai ser na ordem, nem tem uma ordem assim, são como se fossem frases soltas, né, que a gente pensar assim que foi escrito, eles fazem uma estimativa de mais ou menos ali 40 depois de Cristo. E então pensa assim que já havia, né, Jesus já tinha desencarnado e eles foram escrever os discípulos, né? E aí eles escreviam de memória assim, né? Ah, como é que era mesmo aquela passagem? Ele falou um negócio assim, mais ou menos, entendeu? E aí o que a gente tem é isso, né? E não fosse essa descoberta, que foi uma descoberta sem querer, então ninguém estava procurando coisas arqueológicas nem nada. Alguém que estava escalando a montanha lá descobriu uma caverna sem querer, que descobriu esse jarro que tinha os papéis, e aí não fosse isso a gente não teria, né, esse material hoje. Mas olha só o que Jesus fala, né? Jesus disse: eu me manifestei encarnado nesse mundo e encontrei todos embriagados. E não encontrei ninguém com sede. E a minha alma estava aflita por causa dos filhos dos homens, né? Por causa das pessoas, pois estão cegos em seus corações e não podem ver. Pois vazios entraram no mundo e de novo vazios eles procuram sair do mundo. Mas agora estão embriagados. Quando se livrarem do seu vinho, então terão uma mudança de coração. Então olha esse lugar de onde o mestre olha a gente, né? Ele está falando assim: eu me manifestei nesse mundo e quando eu cheguei lá, eu não vi ninguém com sede. Estavam todos embriagados. Esse embriagados é o embriagados, igual eu uso aqui a palavra adormecimento, né? Estavam todos adormecidos para a realidade da vida. Estavam embriagados com a ilusão, né? Com a matéria, sem entender o que é essencial na vida, tentando atender necessidades falsas, necessidades que você recebeu de fora, tentando ser alguém para o outro.
Isso é estar embriagado, isso é estar adormecido. E o mestre que está num outro ponto de vista, se puder fechar essa porta aí, vai ficar mais. E o mestre que está num outro ponto de vista, porque ele está desperto, ele não está dormindo, ele olha e fala: eu fiquei aflito pelos filhos dos homens, né? Porque eles estão cegos e não podem ver. Então, vazios entraram no mundo e, de novo, vazios eles procuram sair do mundo. Então, quando se livrarem de seu vinho, então terão uma mudança de coração. Nos evangelhos aparece muito uma expressão que é o arrependimento. Arrependei-vos. Essa mudança de coração é traduzida também como quando se livrarem do seu vinho, então se arrependerão. Então, o arrependimento não é no sentido da penitência, né? Do que eu vou me chicotear agora porque eu me arrependi, porque eu fiz errado. Não é isso. O arrependimento verdadeiro, no sentido gnóstico, e por gnose nós entendemos o verdadeiro conhecimento, o arrependimento ele é uma tomada de consciência. Uma tomada de consciência de que eu estava iludido. E que aí, porque eu estava iludido, agora eu me arrependi. Agora eu acordei. Agora eu me dei conta de que eu estava sob o efeito do vinho, né, o vinho da matéria. E aí, então, voltando agora mais para o início, né, eu selecionei aqui alguns para a gente apreciar. Aí ele diz assim, Jesus disse, aquele que procura não cesse de procurar, até encontrar. E, ao encontrar, a pessoa ficará perturbada. E, estando perturbada, depois ficará maravilhada. E depois de ficar maravilhada, né, ela reinará e assim terá repouso. Então ele está falando de 3 estágios aqui do despertar. Que aquele que realmente tem a ânsia de procurar, essa ânsia que move a gente a procurar as coisas, um preenchimento maior, né, a alegria sem causa, deve procurar até encontrar. Ele está dizendo isso que os buscadores estão querendo, existe. Mas quando ele encontrar, ele vai ficar perturbado. Ele vai ficar desconcertado. Porque o primeiro estágio do despertar não é o maravilhamento. É uma perturbação. É um estado de conflito. Onde você entra em conflito com as necessidades do mundo, com o que querem de você e com o que você tem para oferecer. Então, primeiro você vai ficar perturbado. Depois, você pode ficar maravilhado, porque depois que você vai descobrindo a sua real liberdade, a sua natureza verdadeira, descobrindo o seu amor, a sua riqueza interior, você pode ter um momento de maravilhamento. Né? E aí isso vai fazer com que você tenha repouso. Né? Então, depois de maravilhado, ele reinará e terá repouso. Esse repouso é porque, de fato, o buscador encontrou aquilo que ele estava procurando. Ele vai encontrar um repouso nessa angústia de algo está faltando. Algo está faltando. Quando você saboreia o seu ser, quando você se conecta e sente esse sabor da imortalidade que ele irradia, é isso que repousa dentro de você. É a sede da sua alma que diminui. E aí ele diz assim, quando você tiver conhecido a você mesmo, né, então você vai compreender que você é filho do Pai vivente. Mas, se você não se conhecer, então estareis na pobreza e sereis a pobreza. Olha como são fortes as frases de Jesus. A gente vê um Jesus nesses evangelhos muito mais disruptivo, né, muito mais radical, poderia dizer assim, do que um Jesus da Bíblia. Né? Se a gente olhar mesmo o que ele está dizendo aqui, porque ele está falando, a menos que você conheça quem você é, você vai se sentir pobre, né? Você vai se sentir na penúria. Traduzindo no meu linguajar, né, de psicólogo, a menos que a pessoa se conheça, ela vai ser refém do medo da escassez. A menos que ela sinta Deus dentro dela, ela vai se sentir pobre. A consciência dela vai rebaixar e ao invés de se sentir filhos do Pai vivente, né,
invés de eu me sentir um afortunado filho de Deus, filho da mãe divina, não, eu vou me sentir um pobre, um órfão, um esquecido de Deus, alguém que está aí vagando pela terra. Então, olha como é rico a sensação de você sentir dentro do seu coração que você é filho de Deus, você é filho da natureza, ou a palavra que você gostar mais. Não é uma riqueza? É, não é? A sensação de sorte. Se, num momento de amor com os pais, e onde o amor dos filhos e dos pais se encontram, e aí o filho sente, nossa, sou filho dos meus pais, que bom. Tem aquele amor gostoso. Agora imagina isso em relação a ser filho de Deus, né? Se sentir filho da natureza. Porque essa pobreza que ele está falando aqui tem a ver com a gente se sentir desconectado. Tem a ver com você olhar para a natureza e falar, nossa, que bonito. E achar que aquilo lá é uma coisa e você é outra. Mas aquela mesma beleza que está lá existe dentro de você. Aí ele diz aqui uma metáfora do leão, né? Ele diz assim, bem-aventurado o leão que o ser humano devorará para que o leão se torne humano. E maldito é o ser humano que o leão devora, e o leão se tornará humano. O leão é um símbolo do orgulho. Não sei se vocês conhecem, mas na mitologia grega tem um dos trabalhos de Hércules, ele tem que matar um leão dentro de uma caverna. E aí ele cria uma estratégia lá para pular assim em cima do leão e dar um mata-leão, né? Esse golpe. Talvez venha daí a expressão até. E aí ele consegue, enfim. E é um símbolo de domar o orgulho, porque o orgulho ele é uma fera poderosa. Né? Imagina a imponência de um leão com aquela juba toda, né? Aí ele diz, bem-aventurado o leão que o ser humano devora. Então, quando o ser humano devora o leão, quer dizer que você supera o orgulho. Então, esse é bem-aventurado. Para que o leão se torne humano. Então, o orgulho deixa de ser uma fera, né? E o humano integra essas características. Agora, maldito é o ser humano que o leão o devora. E o leão se tornará humano. Então, quando o orgulho vence, né, aí o ser humano ele se torna mais próximo da dimensão animal do que da dimensão humana. Aí o leão venceu, né? O orgulho, dentro do caminho gnóstico, ele é considerado como a cabeça de... Se os nossos defeitos são como uma besta fera, né, com várias cabeças, vamos dizer assim, o orgulho seria a central de comando. Ele é aquele que consegue influenciar todos os outros. Né? E ele é, dos 7 pecados capitais, o mais complexo, com certeza. Até dentro da psicologia, que ele é muito estudado, é um sistema de pensamento, né, o orgulho. Ele tem quase que uma vida própria dentro das pessoas. E a gente deve saber que o orgulho ele tem muitas características diferentes. Então existe o complexo de superioridade, que todo mundo olha e vai falar que é orgulho, mas o de inferioridade também é orgulho. Então o orgulho pode se disfarçar de qualquer coisa. Tem até uma história que me vem aqui agora, é uma história da Igreja Católica também, que é do Santo Antão. E Santo Antão era um monge, né, que ficava lá fazendo penitências, né, jejuns e toda sorte de penitências assim para alcançar a salvação. E o diabo vivia do lado dele. Né? O diabo vivia ali espetando ele e tentando ele. E ele viveu até os 96 anos e até os 96 o diabo ficava lá tentando ele com a gula, com a luxúria, com a fornicação. Né? Até que um dia o diabo falou, não, você venceu.
Ele estava já bem velho, né? Aí o diabo saiu da caverna que ele vivia. E aí lá dentro, o Santo Antão ajoelhou e falou: graças a Deus, agora eu sou um santo. Aí o diabo voltou e falou: agora eu te pego pelo orgulho de ser santo. Então, de tudo o que você ganha, tudo o que você cresce, o seu orgulho pode se apoderar daquilo. Não tem descanso, não tem assim, nossa, agora acabou o orgulho. Não. Ah, que bonita essa camiseta que você comprou. Tudo bem, você pode ter comprado por um gesto de amor e tal, mas o diabo vem e cutuca assim o seu orgulho faz uma cosquinha. A cada conquista espiritual ou material que a gente tem, ele vem do lado, né? Então isso é uma coisa que a gente não deve ter em mente, de que um dia sara, né? Um dia resolve. Tá lá, enquanto uma escolha sempre vai ter, né? O Santo Antão ficou lá 96 anos lutando com o diabo, e a hora que ele achou que venceu, o diabo tinha só dado um golpe nele, né? Aí outra frase, né? Jesus disse: lancei fogo no mundo. E, veja, eu estou vigiando até que ele arda em chamas. Lancei fogo no mundo e, veja, eu estou vigiando até que ele arda em chamas. Isso é uma frase que vem de um mestre iluminado, porque ele está dizendo assim: eu joguei fogo no seu mundo. O mundo que você vive, quando você recebe o ensinamento do mestre, ele recebe um fogo que consome a sua visão desse mundo. Eu estou vigiando até que ele arda em chamas. Até que esse mundo que você criou, de pobreza, de ódio, de medo, até que ele se reduza a cinzas. Tem várias passagens aqui que ele fala do fogo. Quem está perto de mim está perto do fogo. Porque o fogo é um símbolo do conhecimento, porque ele emite luz. Então, o fogo representa a emissão da luz, mas também o poder de transformação. E o mestre, ele olha o conhecimento que o mestre transmite. Essas palavras que a gente está lendo aqui, elas estão carregadas até certo ponto, né? Porque é uma tradução, enfim, tudo vai perdendo um pouquinho, mas ainda assim dá para a gente sentir em algumas delas. Elas estão carregadas da energia que o mestre traz, né? Que é a energia espiritual. E isso nutre o nosso espírito quando você recebe isso. Aí Jesus diz: eu vos darei o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que as mãos não tocaram, o que não chegou ao coração humano. Essa frase me lembra um trecho da Gita, né, que diz assim: o ser é aquele que a água não molha, o vento não seca e as armas não ferem. Então Jesus está dizendo: eu vos darei o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, e o que as mãos não tocaram e o que não chegou ao coração humano. Ou seja, eu vou te dar, eu como mestre, né, eu vou te dar aquilo que está além dos sentidos, aquilo que está além da matéria. Eu vou te dar o alimento espiritual. Aí aqui uma outra parte. Os discípulos perguntaram a Jesus: mostra-nos o lugar onde você está, pois devemos procurá-lo. Então, assim, os discípulos perguntando esse lugar, né, de consciência onde Jesus está. Aí ele diz assim: quem quer que tenha ouvidos, que preste atenção. Existe luz dentro de uma pessoa de luz, e ela ilumina o mundo inteiro. Se ela não ilumina, essa pessoa é escuridão. Só ver um trecho aqui. Então existe luz dentro de uma pessoa de luz, e ela ilumina o mundo inteiro. Se ela não ilumina, essa pessoa é escuridão. Aqui ele também está sendo super, se aproximando muito de Vedanta, e trazendo de que a luz está dentro da pessoa. E é essa luz que está dentro dela
que vai iluminar o que ela está vendo fora. Agora, se isso não existe dentro da pessoa, então o que ela vai ver é escuridão. O filtro mental que existe na sua mente determina como você vê a realidade. E como você vê a realidade vai determinar a sua postura, a qualidade da sua presença nessa realidade. Você vai criar uma realidade compatível com isso que você cria, com isso que você filtra. Agora pense comigo que isso foi dito há 2000 anos atrás. É muito disruptivo a gente pensar que esse conhecimento estava lá, no meio de um lugar deserto, né, onde as pessoas estavam mais preocupadas em fazer guerra, em matar os outros. E aí alguém traduziu isso e isso chegou até aqui hoje. Realmente algum anjo deve ter cuidado desse manuscrito, daquela caverna. Aqui, esse aqui eu gosto. Jesus disse: se você não se abstiver do mundo, não encontrareis o reino. Se não fizerdes do sabá um sabá, não contemplareis o Pai. O sabá é o sábado, né? Que é o dia sagrado e tal. Ou até, não sei se a tradução exatamente é o sábado ou se é o domingo. Bom, é a metáfora só, né? Então, ele está falando aqui da abstinência do mundo. Se você não se retirar do mundo, no sabá, o sabá é o momento em que você faz algo, não é pro mundo, você faz algo pro espírito. Você senta na frente do seu altar, é aquele momento sagrado. Aí as instituições falam, não, é o sábado, não, é o domingo. Mas assim, não é o dia exatamente, né? É um estado mental que você cria quando você deseja se recolher. Então, se você não se abstiver do mundo, você não vai encontrar o reino, né? O reino celestial, o reino do coração. Se você não fizer do sabá um sabá, né, você não vai contemplar o Pai. Então, pense comigo. Quanto tempo do nosso dia a gente dedica a esse sabá, a esse momento de você se retirar, você retirar os seus sentidos do mundo? É muito pouco. Não dá 10% naqueles que se dedicam. Então, essa necessidade de se recolher é muito grande, principalmente no momento atual, em que a principal estratégia da Matrix é te manter ocupado com a tela, com uma tarefa, com uma coisa que você tem que fazer. Então, fazer silêncio e meditar é algo que vai bem na contramão do que o mundo está pedindo para a gente. Vamos mais para mais alguns. Jesus disse: se um cego guia outro cego, ambos cairão do buraco. Essa está na Bíblia, né? Está lá em Mateus e em Lucas também. Aqui é uma metáfora que também existe na cultura védica. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Ela diz respeito à natureza do mestre espiritual. Um cego é alguém que ainda não acordou espiritualmente. E quando ele guia um outro cego, ele pode até guiar por um tempo, mas uma hora ou outra eles vão cair num abismo, eles vão cair num buraco. Mas quando uma pessoa que realmente tem a visão espiritual aberta, quando você recebe a visão dela, aí você não está mais sendo guiado por um cego. As escrituras, de alguma maneira, elas têm condensadas as palavras do mestre, que é como um farol na nossa realidade. Elas iluminam o nosso caminho. Não é um mestre vivo, não é Jesus que está aqui falando com a gente. Pode ter umas coisas aqui que estão erradas e tal. Mas ainda assim é um rastro de luz. Do mestre vivo, de alguém que realmente está acordado, ele também transmite essa mesma verdade. Dita de outras maneiras, dito dentro de outros contextos. E aí ele diz assim, que os discípulos devem tirar suas roupas. Os discípulos perguntaram: quando você se manifestará para nós? E quando nós te contemplaremos? E aí Jesus disse: quando você se despir e ficar nu, sem sentir vergonha, e tomardes vossas roupas e a puserdes sob os pés
como criancinhas, e pisardes nelas. Então vós vereis o Filho do Vivente, e não tereis medo. Nesse trecho, ele está falando da máscara da personalidade. A roupa, nas histórias, na mitologia, ela representa a nossa máscara social. Tem alguns mitos que o herói lá, ou a deusa, ela vai descendo no submundo, e cada andar que ela desce, ela perde uma parte da roupa. Até que ela chega lá no rei do submundo, nua. Né? Então ela vai sendo descascada. As camadas do ego precisam ir caindo. Então ele está falando, eu me manifestarei para vocês quando você ficar nu. Quando você se despir e ficar nu sem sentir vergonha. É você conseguir ir além da sua máscara. É você conseguir expressar a sua verdade, ir além da vergonha, né? Com pureza, porque ele diz assim, como as criancinhas, né? Quando você não ligar tanto para a roupa, assim como as crianças não ligam para a roupa e elas podem tirar a roupa, elas não estão nem aí para a roupa. Assim também vocês, meus discípulos, quando você tirar a sua máscara e parar de acreditar que você é esse personagem no mundo, você perder essa vergonha, aí sim eu vou me manifestar, vou me manifestar para vocês. Vocês verão o Filho, né? O Filho é a luz do Cristo. E aí ele complementa dizendo, e não tereis medo. Essa é uma vergonha muito importante, que no consultório eu trabalho praticamente todo dia. Qual pessoa que não tem, em algum grau, uma crença de que ser quem ela é perigoso? É uma ameaça. Se eu for quem eu sou, se eu falar aquilo lá, o outro vai brigar comigo. O outro vai se afastar de mim. Vou perder, não sei o que lá. Isso é uma crença muito, muito arraigada. Muito, muito arraigada em todas as personalidades. De que se você for o que você é, algo ruim vai acontecer. Aí isso faz o indivíduo se esconder, faz o indivíduo começar a ter medo de falar a verdade, de viver a verdade. E aí, quanto mais ele teme a verdade, mais fraco ele fica. Que ele gasta energia mental para esconder e escapar da verdade. Por isso ele se enfraquece. Ele vai se distanciando de si mesmo. Imagina o dia inteiro você tem uma mão, você tem que esconder esse mamão o dia inteiro. Aí você põe ele na bolsa, você anda atrás, você põe assim, você faz assim. É isso. Psicologicamente, agora imagina que a gente faz isso. Se escondendo através de, não, fazer isso, porque senão o outro não vai pensar, se o outro vai falar, que ele vai achar. Escravidão. Escravidão. E eu achei interessante ter uma parte que ele fala assim, você vai pegar a roupa, colocar sobre os pés e pisar nela. Né? Porque a metáfora está dizendo, quando você perceber que a personalidade ela é só um veículo. Você não está mais assim, nossa, eu sou essa personalidade. Não, ela é um veículo do ser. Então eu não estou identificado com essa roupa, com essa função. Eu sou pai, eu sou filho, eu sou profissional, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, isso são papéis que você exerce. Mas a sua natureza real não é isso. A sua natureza real é outra coisa. Assim como um ator, ele faz o papel do João, do Ricardo, de não sei o que lá, mas ele não é aquilo, né? Ele faz só o papel. Da mesma forma, a gente também. A gente está fazendo o papel aqui de ser humano. Essa daqui, ela é bem importante para falar da abundância. Né? Ele diz assim, parece que tem igual na Bíblia. Jesus disse, aquela pessoa que tem, será dado mais. E a pessoa que não tem, será destituída até mesmo do pouco que tem. Percebe que essa frase, né, ela não coincide com a ideia de caridade cristã, né, que a gente aprendeu. Ela não coincide. Porque a pessoa
tem, ela vai ter mais. E a que não tem, vai perder até o pouco que ela tem. Porque aqui ele está falando da pobreza espiritual. Ele está falando, aquele que tem riqueza interior, e não é nem tem, né? Seria mais correto eu falar assim, aquele que expressa a sua riqueza interior, ele vai ficar mais rico. Agora, aquele que não expressa, ele vai perder até o pouco que ele tem. Porque assim como o músculo, se você não exercita, você perde, da mesma maneira, a nossa riqueza interna, se você não põe ela em movimento, você perde ela. Você tem que aumentar o fluxo dela. Hoje mesmo eu estava atendendo um paciente que estava lá assim, ele vende coisas agrícolas e estava lá, né, preocupado, fim de ano, a safra de não sei quem, vai vender quanto, etc. E foi vendo o tanto que essa preocupação com os números ia fechando assim o mental dele, né? Nossa, vai sobrar, vai endividar, vamos passar para quinzenal, terapia, parar de pagar um não sei o que lá. Tudo o medo fechando. Mas de fato não tinha acontecido nada ainda, né? Primeiro estava acontecendo assim na mente dele, concretamente ainda as consequências ainda vão vir. E eu falei para ele, olha, volta pro presente. Você está hoje, no seu dia de hoje, colocando a sua energia aonde você pode servir. Foca nisso. Não foca na planilha, no que está acontecendo lá. Foca em colocar a sua energia em movimento. Claro, de forma ordenada, dentro do que faz sentido, né? Na empresa que ele trabalha e tal. Porque isso é colocar a riqueza, né? Porque a pessoa que possui será dado mais. Se você age a partir da postura de contribuição, a vida te abastece para que você seja um canal dessa contribuição poder chegar no outro. Se você age a partir de um senso de medo, você não está contribuindo. Externamente pode até parecer que a pessoa está contribuindo, mas se ela está agindo com medo, ela está sugando. Ela não quer oferecer. E aí ela não se coloca como um elo na corrente da felicidade. Portanto, o fluxo para nela. Então é uma frase muito que exige de nós compreender a economia espiritual. Porque na economia material, a pessoa que tem será dado mais e o pouco que tem vai perder, o pouco, né, quem é pobre vai perder o que tem. Não faz tanto sentido, porque na economia espiritual é o contrário da economia material. Na economia material, se você dá, você fica com menos, certo? Você tem R$ 1.000, você deu 200, você tem 800 agora, né? Mas na economia do espírito é o contrário. Quanto mais você coloca em movimento a doação, mais o universo repõe. Ele repõe o fluxo dentro de você. O que mais? Aqui. Mais um. Esse aqui também acho que está na Bíblia. É para os que são dignos de meus segredos que estou contando os meus segredos. Então, assim, para vocês, discípulos que estão aqui me ouvindo, é que eu estou falando isso. Porque vocês são dignos, vocês vão conseguir compreender o que eu estou falando. Depois as pessoas vão pegar isso e vão achar que elas estão entendendo, mas não estão. Né? Porque elas não fazem parte desse círculo íntimo de Jesus. Aí ele diz, não deixes tua mão esquerda perceber o que a tua mão direita está fazendo. O que é isso, né? Não deixes que a tua mão esquerda perceba o que a tua mão direita está fazendo. Esse é um ensinamento que se assemelha ao Karma Yoga na cultura védica, que é você conseguir agir com desprendimento. Se a mão esquerda sabe o que a mão direita está fazendo, é como se viesse com isso uma ideia de cobrança. Né? Eu dou, mas depois dou uma carteirada, depois eu cobro, né? Depois tem algo que
que quer algo em troca. Ele está ensinando os discípulos a não fazer isso. Ele está ensinando a fazer uma doação verdadeira. É você fazer as coisas por você. Você vai levar o seu filho na escola? Leve por você, não leve por ele. Ou, ainda até já tocando um pouco do Bhakti Yoga, da devoção. Faça as coisas para Deus. Leve seu filho na escola para Deus. Não para ele. Faça a comida que você vai fazer para Deus, não para as pessoas que vão comer. E isso muda tudo quando você faz isso. Porque essa atitude de que a mão esquerda não perceba o que a mão direita está fazendo é, de novo, volta lá no outro dito. É uma atitude de doação, né? Doação total. Se você consegue se doar, a sua consciência se eleva instantaneamente. Aliás, até a ciência já descobriu isso. Se você me pede água, eu pego um copo de água e te dou. Na hora que eu te dou essa água, eu recebo neurotransmissores que ajudam, são antidepressivos. Portanto, existem experimentos tentando ajudar as pessoas deprimidas a melhorarem da depressão fazendo serviço voluntário. Porque elas melhoram mesmo, é uma maneira, não que seja o único remédio, né? Mas assim, quando a pessoa ela vê que ela tem algo para dar, ela sai da impotência, né? Ela sai do lugar de pobreza interior. Né? Vamos lá, mais alguns, que horas são? A parábola do mercador. Jesus disse: o reino do Pai se assemelha a um mercador que possuía uma mercadoria e então soube da existência de certa pérola. Esse mercador era judicioso, vendeu a mercadoria e comprou a única pérola. Vós também, procurai o tesouro duradouro e sem fim, do qual a traça não se aproxima para roer e nem o caruncho para destruir. Então é óbvio que é simbólico aqui, né? O mercador são as pessoas que estão ouvindo ele, né? As pessoas do dia a dia. Ele possuía uma mercadoria. E aí ele soube, então, seja como esse mercador que investiu no tesouro duradouro, que buscou dentro de si a verdade. E o tesouro duradouro que a traça não se aproxima para roer, nem o caruncho para destruir. Quer dizer, aquilo que a matéria não vai destruir. Né? Olha essa outra frase, né, como que também mostra de novo o lugar do mestre. Né? Aqui me lembra também as frases de Krishna. Jesus disse: eu é que sou a luz que preside a tudo. Eu é que sou a totalidade. É de mim que veio a totalidade e é para mim que vai a totalidade. Rachai uma peça de madeira, eu estou ali. Levantai uma pedra e me encontrareis ali. Então, em vários momentos, os discípulos ficam perguntando assim para ele: como que a gente vai te encontrar? Onde que você está? Né? Esse é o discípulo, né? O discípulo fica fazendo perguntas para o mestre para ele ajudar. E aí, Jesus dá uma resposta não dual, porque ele dá uma resposta impessoal. E fala que você vai me encontrar na pedra. Quebre uma madeira e eu estarei ali. Semelhante ao que Krishna fala para Arjuna. Ele fala: eu sou o brilho das estrelas, sou o brilho do sol, eu sou o aroma das flores. É o divino se revelando. No caso do mestre, o mestre fala a partir deste lugar do divino falando para o discípulo. Ele está falando: onde quer que você procure, você poderá me encontrar. Essa do fogo, né? Quem está perto de mim está perto do fogo. E quem está longe de mim está longe do reino. O fogo, na cultura védica, ele é considerado a boca de Deus, que recebe qualquer coisa que você jogar lá, vai ser transformado. E as cinzas, que é o que resta dessa queima, né?
ela tem um aspecto sagrado, porque ela representa aquilo que o fogo não queima, né? Porque a cinza, o fogo, você pode jogar cinza em cima do fogo que ela vai continuar sendo cinza. Então ela representa o imortal. Por isso que tem ali no altar uma cinza, né, que a gente passa aqui no terceiro olho, que é o vibhuti. Ele representa essa vitória sobre o fogo, porque o fogo consome tudo. Mas quem está perto de mim está perto do fogo. Quem está perto do mestre está perto do fogo da transformação. E quem está longe de mim está longe do reino. O reino que Jesus ficava falando e que tinha até essa confusão política, né? De que, nossa, ele era o rei dos judeus e estava falando de um reino que ele seria supostamente o rei. Então não é nada disso. É uma frase que indica uma metáfora, né, de acessar o reino dos céus. O que mais? Uhum. Aí olha só a provocação do mestre, né? Jesus disse, buscai e encontrareis, né? Então, lembrando lá daquela no início, né? Que ele fala, aquele que procura deve continuar procurando. Contudo, agora estou querendo dizer as coisas sobre as quais costumavais indagar-me, e as quais não vos disse, e vós não as estáis buscando. Então ele está chamando a atenção dos discípulos. Falando assim, olha, você me perguntou aquilo lá atrás, eu não te falei, mas agora que eu quero te falar, que eu estou aqui te entregando, você não está mais buscando isso que eu estou querendo te oferecer. Não é uma provocação? Deixa eu ver se eu marquei mais alguma. Tem algumas que é realmente difícil de entender, né? Não sei se todas foram compreendidas pelos estudiosos que vieram depois. Depois, quem quiser conhecer, procurar na internet, você acha aí facinho. São só 115 frases, né? E está aí na internet com várias traduções. Mas a grande maioria a gente consegue captar uma, uma mensagem importante, né? Uma mensagem que traz, que está saindo da boca de um mestre, né? Então é uma mensagem de não dualidade, porque quando o mestre fala, ele está falando querendo que você possa compreender o lugar que ele está. A única função dele é te levar para esse mesmo lugar. E ele faz isso através da transmissão dele, através das palavras, através das metáforas. Acho que é isso. Alguém quer fazer uma pergunta? Algum comentário? Quem estiver online aí também se manifeste. Quem aqui já tinha ouvido falar desse evangelho? Não? Você já? Ah, pergunta, Rosa. A Rosa vai perguntar. Qual que é a diferença? Como é que a gente pode minimizar isso, do orgulho e do contentamento, da satisfação de fazer algo? Ah, sim. Sabe, às vezes a gente cai, igual o Santo Santo Antão. Antão. Que bom! A gente não fala isso. Venci o diabo. Todo dia, que bom, consegui fazer isso. Ai, que bom, né? Graças a Deus. É. Então, assim, onde que é essa linha aí do orgulho e do contentamento, que é um objetivo, Sim. Sim. A gratidão também, né? Expressar gratidão de ter conseguido. E aí pronto, aí é orgulho. Ainda não. Não, vamos com calma. Assim, então, só para falar aqui, não sei se deu para ouvir aí, não deu, né, Gi? Ela está perguntando como diferenciar o orgulho de um contentamento, né, de uma alegria que a gente sente por uma vitória, né? É isso. Então, esse orgulho que a gente fala das matrizes, né,
não é o orgulho que a gente fala assim, que orgulho ter um filho assim, que orgulho ter um cachorro assim, né? Embora a gente use a mesma palavra, o conceito é completamente diferente, né? Porque existe sim uma satisfação, assim como uma coisa natural, que uma flor, quando né, você vê uma rosa desabrochando, existe ali um esplendor. O orgulho saudável é esse esplendor, é a alegria de ver o brilho da criação. Você vê uma flor, você fala, nossa, eu cuidei dessa flor e agora ela está linda e eu estou apreciando. Que bom, né? Não existe mal nisso. Mas, assim como a história do Santo Antão que eu contei, o orgulho pode se apropriar de qualquer coisa, né? Dessas outras coisas, de qualquer conquista que a gente faça. Como que a gente pode discriminar, né? Então, esse bem-estar que vem de uma realização, seja porque você comprou um carro, porque você atingiu um objetivo, qualquer que seja, você emagreceu, enfim, ele é saudável na medida em que ele é uma autossatisfação. Então ele não existe para você comparar com o outro, para você ser melhor. Enquanto ele está com você, ele é só um perfume. Agora, se a mente pega isso e fala, que orgulho, nossa, meu filho, estou feliz por ele. Porque ele é melhor que o vizinho. Porque ele, o primo, não sei o que lá. Pronto. Esse perfume, que até pode ter vindo, esse perfume saudável da autorrealização, ele se distorce. Porque o ego quer ser autor. Então agora é a minha planta, entendeu? É o meu filho. E para ser meu, eu tenho que comparar com o que não é meu. Eu tenho que olhar para o que não é, para o que é do outro. Então é bem tênue. É uma corda bamba. É por isso que nas histórias, essa história do Santo Antão, ela quer mostrar algo da condição humana. Enquanto estiver vivo, encarnado, aquela pessoa, ela pode escorregar para a necessidade de autoria, para a necessidade de reconhecimento, de especialismo. Mas eu acho que uma boa chave que a gente pode ter é essa. Enquanto está ali como uma simples irradiação da alegria, tá valendo. A hora que o ego tenta fazer uma narrativa para sobrepujar o outro, para comparar, ou até para criar uma história de sofrimento, porque agora eu consegui, não sei o que lá, que nem o Santo Antão fez, aí ele já dança. Certo? Bom, recados então para o ano que vem. Eu estou abrindo um curso para terapeutas, psicólogos, profissionais da área terapêutica no geral. Chama Psicologia do Despertar. Vou deixar aqui junto com o vídeo, né? Porque esse vídeo vai depois lá para o YouTube. E quem sentiu chamado é um curso presencial. 12 módulos aqui em Ribeirão. Entre em contato comigo, vamos conversar. E outro recado, em janeiro eu estarei na Índia, na primeira segunda-feira do mês, então não teremos. Aí lá em janeiro eu vejo como fica. Se eu faço uma reunião num outro dia do mês, ou se a gente pula, ou se eu faço uma outra história para contar da Índia, enfim. Aí a gente vê. Ok? Então agora vamos para a transmissão final.